Explica pra gente isso, Rodrigo. Assim, a Não gente tem como. sempre tem esse tipo de dúvida. Se a gente vê as idades das pessoas na Bíblia, Mas não tem. né? A Sara, pô, 127 anos. O que a gente tem a dizer sobre esses grandes números? Bom, você sabe que não é minha área, eu vou citar, deixar para quem é da área explicar melhor isso. O Linus Pauling, que foi o pioneiro para falar tanto da tabela periódica quanto na questão de vitaminas, ele falava muito da questão do complexo vitamina do corpo e tudo mais. E uma das coisas que tanto o Linus Pauling como os discípulos dele pesquisaram é o fato de que mudanças no clima e na dieta alimentar humana afetam de maneira muito forte a longevidade. Mas sem hospital, cara. Sem hospital. Mas lembra que eles também não tinham poluição, eles não tinham muita coisa que nós temos hoje. Hoje nós até vivemos muito, 80 anos, mas não é uma qualidade de vida como no passado. Mas não tinha uma coisa também que o ano não era 12 meses? Não. O ano já era 12 meses. Já era o ano solar. Lunar e solar. Tinha os dois tipos. Ou seja, não tem como, na nossa interpretação bíblica, a gente levar em consideração que, por exemplo, a contagem era diferente. Não. Nesse caso é literal. Calendários da época era literal. Já havia calendários. Nossa, aí é difícil. Da época, o ano da... Mas veja bem, vamos levar em consideração é difícil porque, assim, coisas. uma coisa é 127. Que, assim, o próprio Abraão morreu com 1. Porra. Mas vamos colocar... E também... Tem cara que viveu 1000 anos se ela lá. morreu com Foi Noé, que foi em 900, 900, 800. ela deu a luz em 90, alguma coisa? Vamos colocar, então, em linguagem evolucionista. Eu tenho um artigo lá em casa, eu tenho que procurar, é um artigo científico, que foi feito o seguinte, baseado nessas questões de pesquisa da vitamina, tá bom? Esse aqui é uma possibilidade de resposta, porque é uma área que eu não domino, que é biologia. Tá. Nós não sintetizamos a vitamina C dentro do nosso organismo. Todos os animais que sintetizam a vitamina D, a vitamina C, C de Charlie, todos os animais que sintetizam a vitamina C dentro do organismo deles vivem uma expectativa de vida muitas vezes maior do que a juventude dele, a infância. É como se você pegasse a infância e multiplicasse por 80, por 100, é a quantidade de vida de alguém que sintetiza a vitamina C dentro dele. Vou dar um exemplo. Um papagaio vive aí 50, 60 anos. Mas se você pegar a infância do papagaio e multiplicar quantas infâncias ele teve até ter 80 anos, você vê que é uma coisa louca. Ele sintetiza a vitamina C. Outros animais que sintetizam a vitamina C, quando você pega a infância dele e multiplica, é um negócio absurdo. Mesmo que o animal viva aí 20 anos. Mas tem que contar 20 anos equiparados a quantas vezes a infância dele foi vivida. Tá certo? E esse mesmo artigo diz que nós, seres humanos, temos no nosso organismo todas as enzimas para sintetizar a vitamina C, menos uma. E essa está atrofiada. Então acredita-se que os nossos ancestrais tinham essa outra enzima não atrofiada e, portanto, os nossos ancestrais produziam a vitamina C. Se eles produziam a vitamina C, a nossa longevidade nessa época deveria ser proporcional a desses outros animais que sintetizam a vitamina C dentro deles. Então nós devemos multiplicar a nossa infância em X vezes, que nos dariam centenas de anos de longevidade. Rodrigo, nos fósseis que vocês tanto escavam, vocês não conseguem... Eu não escavo fósseis, aí você é mais paleontólogo. Paleontólogo. Mas você consegue interpretar melhor do que eu, por exemplo. Não, de fósseis eu sou completamente leigo. Tanto é que isso aqui que eu estou citando, eu estou deixando bem claro que não é minha área de expertise, entendi, mas é um artigo. Mas a pergunta é assim, o pessoal que escava, eles não conseguem, olhando para os fósseis, ou seja lá o que for, olhar e falar, assim, essa pessoa viveu tantos anos. Elas têm relatos de pessoas que viveram tantos anos assim, tipo 500 anos? Aí é complicado porque a gente está falando de uma época, se eu pegar linguagem bíblica, anterior ao dilúvio. Então não sobrou praticamente nada. Entendi. Esse artigo que eu li, ele trabalha com fósseis de ancestrais humanos. Você entendeu? Não é um artigo bíblico, não é um artigo de cientistas bíblicos. Tá. E esse artigo chegou à conclusão que, letra A, os nossos ancestrais muito provavelmente sintetizavam vitamina C dentro deles. Letra B, por causa disso, diferente do que se pensa, esses ancestrais tinham uma expectativa de vida muito grande, porque ela multiplicava exponencialmente a infância. E letra C,
que uma mudança na alimentação e no clima da Terra fez com que a produção de vitamina C não seja mais interna. Hoje nós obtemos a vitamina C pelo alimento. Certo. Você consegue a vitamina C pela laranja, pelo cítrico, pelo limão. Você não tem mais a vitamina C dentro de você. Então nós perdemos aquela situação de longevidade que os ancestrais tinham. Que loucura. Isso, então, de certa forma, corrobora com o que a Bíblia falou deles viverem, e depois do dilúvio, que foi uma mudança climática muito grande na Terra, falou de mudança climática nesse artigo. Deus também mudou a alimentação humana, porque antes de Noé eles eram vegetarianos. Depois do dilúvio que Deus falou assim, agora vocês vão comer carne. Então, pode ser que isso mudou. Tanto é que depois do dilúvio você vê que cai drasticamente. Aí você está falando já de 120 anos, 127 anos, o que também não é um absurdo, porque, por exemplo, tem uns artigos muito interessantes, eu até estava lendo um recentemente do Finkelstein e de outra professora da Universidade Bonn, na Alemanha, sobre o trigo do período do bronze. Porque a gente tem sementes de trigo que foram encontradas dessa época carbonizados, e quando compara o trigo daquela época com o trigo que você tem hoje, são bem diferentes. não tem nada a ver. Mas Então, o o glúten, pão então. que eles comiam, tanto é que esse negócio, eu tenho... Fala até da altura do trigo, né? O nosso trigo é muito mais eu alto. tenho, como é que fala, intolerância ao glúten e tudo mais. Não existe comida que dê intolerância. Sim. Nós estamos tendo intolerância ao que transformaram a comida. Aí você entendeu? A pessoa que tem uma intolerância ao glúten, intolerância ao leite, à lactose, você não tem... Alimento não é veneno. Nós não temos intolerância ao alimento, nós temos intolerância ao que o alimento causou. Então, hoje, nós estamos voltando a aumentar a expectativa de vida das pessoas. Por causa de vitamina D proteica, mas não é uma vida necessariamente com qualidade.